Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com a terceira e última parte desse bate-papo instigante com o professor Marcelo. Marcelo, nós vamos ter que marcar outro, né? Não tem por onde fugir, porque tem muita coisa para nós batermos o nosso papo, para nós conversarmos. E o Marcelo é ótimo, é um cara de muitas ideias aí. Eu queria retomar alguns assuntos que nós conversamos no último bloco, Marcelo, com uma ideia que eu tenho, até estava comentando com você agora no intervalo aí do nosso quadro, que é há uma ideia de que o ser humano ele caminha para super megalópolis, né, de bilhões de pessoas. Eu lembro do filme do Blade Runner, outros filmes de ficção científica, futurólogos, né, onde você tem aqueles centros urbanos maciçamente habitados, como são hoje vários centros urbanos ao redor do mundo. São Paulo não deixa de ser um exemplo, Cidade do México e por aí fora, né? Mas, Marcelo, como eu estava comentando contigo, né? Se eu posso comprar aonde eu estiver, se a logística, graças a profissionais como você, né, me entregam aonde eu estiver, a mercadoria que eu quiser, se a experiência digital me permite essa interação, como nós estamos aqui, e como eu brinquei no intervalo, eu poderia estar em Maceió, poderia estar no Timor-Leste, eu poderia estar na França, na Espanha, ou qualquer lugar assim, não é? Por que eu vou morar nos grandes centros urbanos, né? Será que pode acontecer? E eu sou partidário dessa opinião, confesso. Eu acho que esse fenômeno da pandemia, que fez toda essa transformação digital, ele vai impactar nas questões urbanas. Talvez o crescimento dos centros urbanos, até por uma questão de inércia, óbvio, ele vai continuar por algum tempo, mas toda essa integração, todas essas redes logísticas, todos esses hábitos digitais podem fazer com que esses centros urbanos percam essa inércia. E como você bem comentou no final do último bloco, as pessoas vão procurar casas maiores. Por que eu vou pagar 700 mil, 600 mil num apartamento de 30 metros quadrados aqui na Bela Vista, aqui no centro de São Paulo, se com esses 700 mil eu posso comprar uma casa maravilhosa em Atibaia, eu posso comprar uma casa maravilhosa no interior, né? Então, é, isso pode fazer com que os centros urbanos se transformem, que eles percam esse apelo, não é, pelas pessoas. E talvez nós venhamos a ter um futuro daqui 100 anos, coisa do tipo, com distribuição da urbanidade. O que você acha disso? É possível que isso aconteça? Eu acho que isso é uma grande tendência. Primeiro, eu acho que já é uma tendência, né? Quando a gente olha para a Europa, você pega as grandes capitais da Europa, Londres, Paris, nenhuma delas chega perto do que aconteceu com a América, né? Nova York, Los Angeles, Cidade do México, São Paulo, ou com o que aconteceu na China. Então, eu acho que já tem uma. É muito caro você manter uma estrutura de uma cidade como essa. Mas existe uma consequência que você está falando. Eu tenho um apartamento no Rio, que estava alugado, e o meu inquilino saiu de lá, do apartamento, e o motivo dele é muito simples, ele trabalha com TI. Hum, Ele comprou uma casa em Penedo, na região de Penedo. Itatiaia. Eu fui lá na casa dele, a casa dele é maravilhosa, uma delícia, um espaço maravilhoso. Ele tem que uma vez por semana, tinha, né? Que uma vez por semana no Rio, resolver algumas coisas pessoalmente, saía, ele ia de ônibus, a mulher dele deixava ele na rodoviária, ele ia dormindo no ônibus e voltava. Então, eu acho que os novos hábitos de trabalho, isso também é uma outra coisa que a gente tem que, né, o quanto que esse novo normal de trabalho veio para ficar, os novos hábitos de trabalho e essa questão do comércio digital, ela tem tudo para levar as comunidades para fora das grandes cidades. Eu também estava comentando com o Robson antes de nós voltarmos no intervalo, que quando você fecha ou você diminui o estoque das lojas dentro das grandes cidades para ter um centro de distribuição, esse centro de distribuição nunca está dentro da grande cidade, ele sempre está numa grande rodovia, numa grande estrada que leva essa cidade para outros lugares. Aqui em São Paulo, por exemplo, esses centros vão estar na Anhanguera, na Bandeirante, na Castelo Branco, não vão estar aqui na cidade de São Paulo, vão estar em Osasco, em Cajamar, em Jundiaí até. E isso é um vetor, esses centros irem para lá, essas empresas irem para lá, é um vetor para que mais pessoas possam se mudar com condição de ter um emprego.
né? Isso é bom para todo mundo, isso é bom. Lá os terrenos são menores, o custo de investimento é menor, o custo de vida é menor, pelo menos por enquanto, Por né? enquanto. Acho que isso é uma tendência, sim, Robson. Uhum. E para além dessa questão digital, a questão dos trabalhos, né? Será que eu não posso trabalhar, dependendo do meu trabalho, a minha casa de campo não pode virar minha casa de Claro, verdade, claro. né? Dependendo do momento de vida que eu tenha, É. né? Aquele sonho que as pessoas tinham de se aposentar e morar na praia, hoje talvez você não precise mais se aposentar para morar na praia e você continua com o seu emprego, né? Você nem sabe onde a pessoa está, né? Se você não comunicar para a pessoa, eu tenho amigos executivos que trabalham com TI também, uma empresa de, aliás, uma empresa de logística, rastreamento de veículos e controle de frotas e coisas do tipo. E essa empresa ela tinha um andar e meio ali, quase na esquina da Paulista, na rua, na Frei Caneca. Mas quase na esquina da Paulista, bem naquela parte alta da Frei Caneca, eles tinham um andar e meio de um prédio. Então a empresa começou alugando meio andar, ela cresceu, alugou um andar inteiro, cresceu mais, alugou um andar e meio. Bom, com a pandemia, eles tiveram que correr atrás e se reestruturar. E o que eles descobriram? Inclusive, uma empresa com sócios americanos, investimento de fora do país, grande e tudo mais. O que eles descobriram? Ops, mais de 90% das coisas que a gente faz, nós já fazíamos pelo computador, não precisava estar aqui. O que eles fizeram nesses últimos meses? Entregaram um andar inteiro. Então eles tinham 3 meios andares, né? Um andar e meio. Eles entregaram 2 meios andares, 2 terços da sua infraestrutura, estão trabalhando com 1 terço, um meio andar, e já falaram: olha, não vai voltar a ser como era, não vai. Né? Estamos nos adaptando, então eles estão pensando em quando acabar a pandemia, as pessoas vacinadas e coisas do tipo, tomara a Deus que isso acabe, mas que vão fazer um rodízio, talvez uma vez por semana, áreas se encontrem, até para manter o contato físico, alguma coisa assim, mas a intenção é, não vamos voltar mais, isso já está decidido, os contratos foram entregues aí. Então, assim como essa empresa, você tem dezenas delas indo pelo mesmo caminho, né? Então, deixa eu pegar esse teu gancho. Eu gosto bastante de fundos de investimento imobiliário, estou fazendo campanha do produto, também não ganho nada fazendo isso. E eu tenho Acesse acompanhado muito. www, invista com o professor Marcelo. E esse é um grande dilema, né? O que vai acontecer com os escritórios, né? É. Então, a resposta é muito simples. Não, os escritórios não vão acabar, mas vão ser reconfigurados e os espaços que as empresas vão demandar vão ser menores. Mas ainda assim, as pessoas precisam interagir em alguns momentos, porque a interação das pessoas produz maior criatividade. Quer dizer, quando nós todos estamos juntos, isso pode facilitar uma explosão de criatividade. Mas é um movimento razoavelmente grande aqui na cidade de São Paulo, pegando escritórios, prédios de escritórios, que vão mudar, tem um arquiteto especialista nisso, que vão mudar para virar prédios de grandes apartamentos, de lofts, quer dizer, então, isso está sendo pensado. Então, o problema é que num prédio de escritório, eu tenho se o espaço entre o elevador e a janela for muito grande, você acaba, quando isso vira um apartamento, você faz um apartamento com muito poucas janelas, com áreas escuras muito grandes. Então, tem prédios que são mais fáceis, não vão de até 10 metros, dá para fazer bons apartamentos. Então, já tem muitas imobiliárias e construtoras pensando em prédios de escritório que vão virar prédios de apartamento. Isso, na verdade, é bom para todo mundo. Eu sempre busco olhar o processo do que mais o ponto, né? O fato, né? Sim. Então, mais pessoas vão ter acesso a poder morar perto dos seus trabalhos, né? Mas que há uma reconfiguração formidável em algumas coisas, na forma como as pessoas vivem de um modo geral. Por isso que eu acho que isso é diferente lá da gripe espanhola. Você pegou esse exemplo, acho que ele é bem emblemático. Eu acho que alguma coisa vai ser para ficar, não vai ser tudo, né? Então vão ter algumas empresas que o trabalho pode ser mais remoto. Tem outras que o trabalho vai demandar encontros maiores, quer dizer, pela natureza do que as pessoas fazem. Né? Então, se é uma operação industrial, que você tem que ligar uma máquina, você tem que ir para a fábrica, não tem muito o que você inventar. Claro. E talvez as pessoas que estão dando suporte a essa operação tenham que estar na fábrica. Mas se é puramente para você ler um relatório, emitir um parecer, montar um projeto, você pode fazer isso da sua casa. Né? Eu acho que algumas coisas vão vir, mas a gente só faz isso
porque nós temos a tecnologia. Por que ninguém inventou as invenções que nós conhecemos hoje 100 anos, 50 anos antes? Porque havia obstáculos epistemológicos para serem superados, conhecimentos que são prévios para aquela transformação acontecer. Claro. E hoje nós temos uma condição de fazer uma transformação da forma de vida como talvez na primeira metade do século passado, é século passado mesmo, né? Dos anos 1900, porque nós somos do século passado. Sim, né, com certeza, com certeza. Não havia essa possibilidade. Então, a gripe espanhola vem e as pessoas têm que voltar ao que dava para ser feito. A nossa sociedade hoje tem essa escolha. Né? Meu médico e meus exames cada vez me lembram mais que eu sou uma pessoa do século passado, viu, Marcelo? Cada vez que eu vou Nós dois. fazer meu check-up no meu cardiologista, como ele me lembra que eu sou do século passado. Mas você estava falando aqui, a cabeça da gente vai assim borbulhando de ideias, né? Outra coisa nessa linha que eu vi, você falou das questões presenciais e máquinas, mas coisas que as empresas que estão exemplos, né, de situações novas que a gente fala, não, isso tem que ser pessoalmente, e não precisa. Né? Algumas empresas que estão oferecendo serviço de acompanhamento de obras de engenharia civil via drone. Né? Então o cara está no escritório aqui em São Paulo e ele está acompanhando, por exemplo, a plantação dele numa fazenda ou a obra lá no litoral, né, que antes, vou pegar o carro e vou descer para ver como é que está a obra do prédio. E aí a empresa oferece esse serviço, você comodamente no seu celular, tomando o seu dry martini, né? Um homem chique como o Marcelo, assim, né? A gente toma cerveja, né? Marcelo toma um dry martini, toma um gin tônica, né? Bebida da moda dos jovens. Mas você pode estar no teu celular, confortavelmente da sua casa, e aí você vê o vídeo do drone entrando na obra. Então ele entra pelo prédio, ele mostra a colocação do azulejo com imagens assim de proximidade de centímetros. Né? Eu vi esses vídeos de demonstração dessas empresas e eu fiquei impressionado, né? Porque o cara fala, olha o que nós entregamos para você. Você quer ver sua obra desse prédio que está sendo feito lá no interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, por exemplo? Eu vou te mostrar ele agora, ao vivo, esse prédio. Então ele entra lá e você mostra o eletricista passando o cabeamento pelos conduítes ao vivo, a cores, com uma definição de imagem. Né? Então é um serviço, por exemplo, que está sendo oferecido agora, e eles estão estendendo esse tipo de serviço, a tecnologia de drones, né? Tá muito... Ela é jovem, mas ela já está mostrando que é um mercado enorme pela frente. Só para terminar a frase, eles estão estendendo isso para a área agrícola, né? Mas fala, Marcelo. Não, isso também o drone para o mercado imobiliário. Isso. Você não precisa mais ir na casa. Tem um drone que vai mostrar a casa por cima, o prédio, vão filmar o apartamento, a casa. Você só vai se você de fato tiver interesse, ou seja, você limita as visitas 3D, né, as visitas virtuais, que você caminha pelo imóvel, né? Então talvez aquela ideia do corretor de imóvel que não passava o endereço, lembra disso? Você vai com o corretor, o cara fala, não, eu te levo, mas não te dou o endereço, porque tenho medo. Infelizmente, o mercado vai mudar, né? Essas coisas mudam. Outra tecnologia que também corrobora muito nesse sentido, talvez até das aproximações pessoais que você bem colocou, nós temos visto algumas atividades na área de hologramas, para tentar fazer essa interação pessoal, né? Tem alguns programas de televisão que você já deve ter visto, posso até citar aqui, não é problema, aquele Saia Justa, ou então o Papo de Segunda, né? O Saia Justa com a aquela jornalista Astrid Fontanelli, o Papo de Segunda com o Fábio Pochá e tal, onde você coloca uma televisão muito grande, né? Um painel muito grande, e uma pessoa que não está lá fisicamente, ela aparece na imagem da poltrona e tal, inclusive eles tomam cuidado para que os fundos, né, sejam iguais do cenário com aquele painel. Né? E aí a intenção é que realmente você nem perceba que a pessoa não está lá. Né? É uma presença virtual, mas que depois, com o bater papo, com o caminhar, você não perceba que a pessoa esteja lá. Então você consegue, inclusive, essa questão. Imagine que você está numa mesa de reunião, e na sua frente você tem lá uma tela com a pessoa, uma imagem de uma pessoa na proporção de 1 para 1, né? E você olha para ela, como eu estou fazendo com você agora, né? Estou olhando para você e tal, mas numa tela com formato maior e tal.
Na época, eu estava na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, ajudei a instalar, a montar o Instituto no Mar lá em Santos, Marcelo, isso em 2000, não lembro o ano, já faz algum bom tempo aí. Não vem ao caso, não vamos fazer papo de velho, né? Já faz alguns anos aí. E uma das coisas que surgiram naquela época, que ia haver uma viagem dos navios da Antártida brasileiro, na época ainda estavam construindo, ou estava lá a Estação Bernard e tal. Bom, e alguns alunos do Instituto Mar queriam ir para lá. E qual era o problema? O problema é que ao irem para lá ficariam afastados das aulas, as aulas eram presenciais e o aluno ficaria com falta. E ele não queria perder o semestre, já que ele estava fazendo uma atividade de pesquisa para a Unifesp a bordo do navio e tudo mais, né? E eu me lembro que uma das ideias que eu pus na época, isso já faz muitos anos, era algo parecido com essa que eu vejo agora na televisão, né? Eu falei assim, olha, será que não seria possível nós colocarmos aqui uma tela legal, com uma câmera legal, e no horário de aula o aluno participaria lá a bordo do navio, ele entra numa sala lá e está ligado via satélite, né? E ele assiste a aula, mas ele assiste ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, e a gente aceitar a presença dele, né? Esse era o projeto, que o aluno pudesse ter uma presença virtual na sala de aula, inclusive que ele ouvisse o ambiente da sala de aula, os alunos falassem com ele, os colegas falassem com ele, né? E aí eu vejo isso sendo feito na televisão. Então, o que eu quero dizer com isso, Marcela, é será que essas tecnologias de presenças virtuais poderão substituir até mesmo as relações de presença física? Então, eu acho que não. Eu acho que tem um limite para isso. A Uhum. minha área de pesquisa durante muito tempo foi inovação. Eu vou contar uma história rápida para você. A maior inovação da indústria química de todos os tempos foi a descoberta do nylon. Tá? Foi o produto que gerou o maior resultado financeiro para uma empresa, foi a DuPont, foi o nylon. E foi uma inovação disruptiva, no sentido que quando o nylon chegou, mudou completamente a forma de fazer tecidos e mudou a forma como as pessoas se relacionavam com a roupa, né? Enfim, o nylon é um caso formidável. Como é que foi? Como é que se dão essas descobertas muitas vezes, né? Tem casos que eles acontecem assim. Eu tenho um laboratório de pesquisa, alguém está pesquisando determinada coisa, do lado tem outro laboratório, e essas pessoas elas chegam em pontos em que elas não sabem mais o que fazer com as suas pesquisas. Né? O nylon foi assim, e tem um caso também emblemático, tem vários casos assim com várias empresas. Então, na mesa, está todo mundo almoçando no refeitório lá do centro de pesquisas, tem um colega do lado do outro, e o cara fala, puxa vida, como é que estão as suas pesquisas? Aí o outro fala, não, eu parei, estou parando com essa linha porque eu descobri esse produto que ele faz isso não me adianta para nada. Aí o outro fala, epa, mas eu parei a minha pesquisa justamente porque eu preciso de um negócio desse e não consigo achar. E nós temos, são vários casos, são varíssimos casos de grandes inovações que surgiram do papo no cafezinho, né? Então, eu acho Tem que jeito. as empresas ainda, isso seria resolvido se nós tivéssemos mecanismos formais nas empresas, né, que dessem conta de fazer com que as equipes se interagissem, né? Mas essa interação, ela ainda eu acho que, os gestores, as pessoas que estudam esses movimentos, ainda têm um grande desafio de fazer com que todo conhecimento individual passe para a organização de forma formal, né? Ainda tem uma grande troca de conhecimento individual e boa parte se dá pela socialização, que é o conhecimento tácito, transformado em conhecimento tácito pelo convívio entre as partes, né? Eu tenho conhecimento tácito, conhecimento explícito, o explícito é aquele que é codificado, o tácito é aquele que não é, né? Fazer uma boa comida, você pode até pegar a receita, mas pode não ficar tão bom, porque tem um quê de tácito, né? O tácito, eu transfiro o meu tácito para o tácito de alguém através de um livro, de um texto, né? Mas como é que eu faço para eu aprender com esse tácitos não explícitos, né? Explícito eu transfiro fácil, mas como é que eu faço para aprender conhecimentos tácitos, que são fundamentais? Né? O conhecimento tácito, você só aprende hoje, o conhecimento que eu tenho disso é com contato entre as pessoas. Eu ver você trabalhando.
Eu Entendi. ver você se comportando numa reunião. Então, eu acho que há um limite para isso. Principalmente quando a gente fala de conhecimentos tácitos, comportamentos. Eu tive um chefe meu na Embraer, era um vice-presidente, e ele era um cara de uma enorme competência. Eu me lembro que eu ia para as reuniões com ele, e eu ficava prestando atenção nele trabalhando. Quer dizer, ver aquele cara trabalhando me ensinou um monte de coisa, muito mais do que qualquer livro que ele pudesse ter escrito Que falando o sobre o que ele virtual não sabia. permitiria isso, né? Exatamente. Então, eu acho que há um limite, eu acho que na área de administração de gestão, gestão de conhecimento, eu acho que é aí que está, a gente tem que ou melhorar muito como se aprende conhecimento tácito, ou a gente vai ter que ter um espaço, sim, para essas interações acontecerem fisicamente em algum lugar. Legal, legal, Marcelo. Eu coloquei o slide, eu troquei o slide enquanto você estava falando aí, já estamos no quarto item, né? O quarto item do nosso bate-papo. Então, os maiores varejistas americanos já demitiram mais de 1 milhão de pessoas e devem reempregar somente 85% deles no final da crise. A explicação é que o comércio tradicional vai encolher, né? Nós já falamos bastante sobre isso, né? Então, é, bom, eu vou começar uma observação desse item, Marcelo, se você me permite aqui, tá certo? Tá na ponta da língua aqui, né? A dica que eu vou dar para quem está nos assistindo é o seguinte: eu já falei isso lá atrás e vou usar novamente: adapta-te ou morre. Então, se há uma coisa que nós podemos ter certeza, é que o futuro não é como era no passado. Não é? Aquela velha máxima: o mesmo homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque da segunda vez não será o mesmo homem e nem será o mesmo rio. Né? Então, uma das coisas que nós temos que aprender, e eu pessoalmente luto por isso, né? Corro atrás. Fazer esse vídeo aqui, Marcelo, eu costumo dizer, já é um exemplo disso, porque eu sou um cara que não. Sou da área de TI também, já trabalhei com rastreabilidade e tudo mais. Sou um cara da área de TI, trabalhei muitos anos, inclusive, com isso, instalando o computador, né? Aquele cara do que você liga quando o computador dá pepino, eu já fui esse cara há muitos anos, né? E normalmente chegava lá, era pau de operador, né? Mas o que eu costumo dizer é que a gente fica obsoleto e a gente fica analfabeto tecnológico muito rápido, né? Se você não for um pouco atrás de aprender as tecnologias. Então, eu confesso que quando veio essa pandemia e você, como eu, que trabalhamos no mesmo campus, inclusive do Instituto Federal, o professor Marcelo está com a gente lá no campus Pirituba, do Instituto Federal de São Paulo, de Ciência e Tecnologia, é, eu falei assim, bom, precisamos, lembra, a reitoria pediu assim, não vamos suspender as aulas, não sabemos direito como é que vai ficar, logo no começo da pandemia, né, um ano atrás. E aí falou, vamos fazer atividades de acolhimento. Então tem colegas que fizeram listas de exercício, aí começaram a postar vídeo, e eu também comecei, né? E aí eu falei, bom, vou ter que começar a mexer nisso. Não tinha um canal no YouTube, né? Criei esse canal do YouTube, e aí, bom, e agora, né? O que que eu faço com esse canal e tal? Então são coisas que não eram do meu gosto pessoal, né? Vídeo e foto não são áreas de tecnologia que eu tenho assim interesse pessoal, né? Nunca me interessou edição de vídeo, edição de foto. Essas coisas não são coisas que eu gosto. Mas a gente teve que correr atrás, né? Então instala o OBS, e aí como que usa, como é que configura. Ao cúmulo que eu tive que trocar a internet da minha casa. Então hoje só é possível fazer isso que nós estamos fazendo aqui, porque eu troquei a internet. A minha internet ela me atendia para uso pessoal, assistir televisão, acessar a Smart TV, coisas do tipo. Mas para fazer uma transmissão ao vivo, como eu tenho feito, por exemplo, usando o OBS, numa construção mais sofisticada, com uma qualidade de imagem melhor, um áudio melhor, né? Um áudio melhor e coisas do tipo, não atendia, precisei trocar isso. Então, nesse último ano, eu pessoalmente tive que me adaptar muito a essa nova realidade. Confesso que gostei. Por exemplo, seria muito difícil eu estar fazendo esse bate-papo contigo, Marcelo, se as aulas ainda fossem naquele modelo tradicional. Provavelmente a esse horário, talvez eu não estivesse no campus, ou você não estivesse no campus e tudo mais, né? Então, o conselho que eu dou para as pessoas aí, dentro desses 15% que talvez não vão ser recolocados no mercado, corra atrás, não há outro caminho. A gente tem que se adaptar, nós temos que procurar novas oportunidades, novas formas de atuar no mercado para ficarmos ativos no mercado. Né, Marcelo? O que você acha? Então, a esperança é que essas 15% que não vão se colocar nesses varejistas têm grande chance de se recolocar nas empresas de TI,
nas empresas de hardware, de software, nas empresas de logística. De logística. Então, as grandes revoluções, elas foram, no médio e longo prazo, sempre positivas. Agora, você falou de uma coisa que eu tenho uma lista, você falou que eu comentei dos atalhos do fracasso, né? Eu tenho uma lista deles que eu discuto com os meus alunos, e tem um segundo item que eu também acho que é um dos atalhos do fracasso. É uma frase que eu acho que é um dos segredos de você se dar mal em algum momento. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, que é em time que está ganhando não se mexe. É em time que está ganhando que a gente tem que pensar em quais são as medidas que devem ser feitas. Se você esperar o time começar a perder para começar a mudar, você está perdido literalmente. Quer dizer, então a ideia de que eu não vou nunca... Quer dizer, a gente tinha um time ganhando de vários processos, de vários produtos, de vários mercados, de várias formas de fazer as coisas, que agora vai ter que ser mudado. Quem está na frente, quem estava na frente nessa visão de TI, de digitalização, de internet, de vendas digitais, sai muito melhor colocado, né? Na crise de 73, que foi a primeira crise do petróleo, que o preço do petróleo multiplicou por 4, né? Foi uma ideia lá do Muammar Gaddafi, na época, lá, tenente ainda, né? As empresas viram os seus custos aumentando estupidamente, porque o petróleo está na base de qualquer custo, mas o salário das pessoas no mundo inteiro não aumentaram, ou seja, os preços ficaram muito altos, as pessoas ficaram mais pobres. Como é que você resolve isso? Você tem que resolver isso, você tem que mudar, você tem que fazer diferente. E quanto mais apegado você esteja ao que você já faz hoje, vai ser mais difícil essa mudança. Então, só um parênteses rápido, né? A solução apresentada... Hein, Marcelo? Só um parênteses rápido. A solução apresentada pelos japoneses foram os carros pequenos, né? Sim. E aí, quando os japoneses resolveram exportar carro para os Estados Unidos, eles se deram conta de que eles iam manter por muito tempo um carro que era uma coisa relativamente cara, estocado. O que eles fizeram? Pegaram um navio, fizeram uma fábrica no navio e fabricavam o carro em cima do Oceano Pacífico, né? Uma solução genial na época. Então, eu acho que a ideia de que a mudança é uma das únicas certezas e o melhor profissional é aquele que está atento a ela, né? Então, o time que está ganhando se muda sim. E, se possível, se você está ganhando, muda enquanto você está ganhando, porque os caras estão tentando chegar até onde você chega, né? Aquela história de a gente faz a meta, quando chega na meta, dobra a meta. Nesse caso, se aplica perfeitamente bem. Nesse caso, o cara está chegando lá, você pula e gera uma nova transformação, que deixa quem está chegando perto atrás de novo. Tá bom. Marcelo, vou te convidar para nós irmos para o nosso último item de hoje, aí, desse programa, tá certo? Nós separamos 5 itens dos 17, né? São 17 itens, separamos 5 para hoje, e o último item é o negócio das seguradoras. O negócio de seguradoras vai sofrer profundas transformações. Como é que ficam as seguradoras nesse novo normal, Marcelo? O que você acha? O que ele quer dizer com a transformação? Então, quais são as ideias? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo. As seguradoras, o Warren Buffett que ensina isso, né? São os melhores negócios que tem, porque é um negócio que a empresa recebe dinheiro primeiro e só entrega depois. Então, é uma empresa que o fluxo de caixa é perfeito. Quer dizer, o sonho de qualquer empresa a empresa regular, ela compra a matéria-prima, tem um custo. Ela investe? Sai dinheiro. Contrata as pessoas, depois ela produz e depois sim que ela vende. Ela só recebe no final. Então, a seguradora ela é uma empresa que esse fluxo é invertido. A gente paga o prêmio primeiro e só se houver um sinistro que a seguradora desembolsa depois. Então, é um caso formidável. Elas são excelentes negócios, né? O Warren Buffett é um cara que sempre investiu, o maior investidor vivo, né, do mundo. Ele ensina isso, né? Ela tem um fluxo de caixa perfeito, né? Acontece que aconteceram duas coisas, na minha percepção, centrais para bagunçar a situação das seguradoras. A própria Sul América, coisa de um mês, mudou, em menos de um mês, mudou toda a estrutura de alta diretoria dela, né? Primeiro que as seguradoras sofreram muito com os custos hospitalares,
por conta dessa pandemia. Quer dizer, uma pessoa que chega no hospital, fica internado por 15 dias numa UTI, é um custo danado, né? E se essa pessoa está segurada, o sinistro é gigantesco. E nenhuma seguradora precificou isso lá atrás, quando fez os cálculos atuariais, mais uma vez a estatística chegando, né, para saber quanto é que era a possibilidade de um indivíduo ficar internado por tanto tempo. Então, as seguradoras estão tendo, enquanto os hospitais estão ganhando muito dinheiro, as seguradoras estão perdendo muito dinheiro. Isso as seguradoras de saúde, né? Mas eu li outro dia uma análise de um analista financeiro comentando sobre uma seguradora que o foco dela central é veículo, e ele chamando a atenção que essa empresa está indo muito bem hoje, mas como é que vai ser daqui a 1, 2 anos, né? O quanto que esse negócio é um negócio perene, considerando que talvez haja um movimento das pessoas terem menos carros, seja porque a mobilidade cai, porque a gente vai a menos lugares, uma questão de novo normal, seja porque há hoje o negócio das locadoras e até mesmo as fabricantes de carro entraram nisso, o negócio de locar carro ficou mais fácil, né? Então, eu acho que as seguradoras, elas passam por um momento de a gente sem saber exatamente o que vai acontecer, seja porque as seguradoras de saúde, né, elas tomaram uma pancada muito forte agora, mas talvez depois revirta, mas com relação aos seguros de veículos, há talvez uma tendência de que menos carros, as pessoas vão ter menos carros, mas que seguro é um negócio que não tem como, é um negócio absolutamente perene, quer dizer, a gente vai ter que ter uma forma de segurar o patrimônio, isso vai continuar, mas como que isso vai ser calculado, que eu acho que é o grande desafio. Verdade. Algumas observações aí que eu poderia fazer nesse aspecto. Bom, primeiro, se confirmar, e parece que eu acredito que sim, essa diminuição da inércia das megalópolis, né? Então você começa a ter sinistros como acidentes de carro, acidentes domésticos, acontecendo em ambientes em outros municípios, em outras regiões. Talvez você aumente o custo, por exemplo, de transporte. Então, hoje você ofereceu para a pessoa que mora em São Paulo um socorro de ambulância num plano de saúde. Ok, se ele acontecer isso na praia, eu cubro e vai ficar mais caro, mas a probabilidade disso acontecer é pequena. Só que se o cara muda para Ribeirão Preto, né, e as pessoas começam, milhares e milhares de meus segurados mudarem para o interior de São Paulo, e não só nos centros urbanos, onde tem uma ambulância próxima, mas ele está num condomínio lá afastado, e ele sofreu um acidente, quebrou uma perna, quebrou um braço, e eu preciso socorrer esse cara, eu vou ter um custo disso enorme aumentando no futuro. Isso vai impactar, né, no lucro do pagamento do sinistro, né? Então, essa mudança. Hoje eu considero que as pessoas estão relativamente próximas de hospitais, né? Você. Eu não sei onde você mora, Marcelo, mas eu vou chutar que você não mora muito mais do que 5 quilômetros de um bom hospital, tá? Esse é o meu chute aqui. E se eu fizer falar isso para qualquer pessoa na cidade de São Paulo, provavelmente eu vou estar acertando em 90% dos casos, né? Se você puxar um raio de 5 quilômetros, vai ter um hospital bom próximo da sua casa. Mas quando essas pessoas mudarem para o interior, mais afastado, então isso já não ocorre mais, né? Outro aspecto, com questão da mobilidade, do transporte, dos carros compartilhados, carros elétricos e os carros individuais, aqueles carros pequenos chineses, é bem provável que a gente vá ver um boom desses veículos andando pelos grandes centros. Por que eu preciso de um grande carro sedã de quase de 2 toneladas, né? Hoje eu vejo uma pessoa andando com uma Hilux no centro de São Paulo, assim, e se o cara não for um fazendeiro ou um empreiteiro, né? Eu olho aquele carro e eu falo, meu Deus, né? Por que ele anda com uma Hilux, não? E, bom, meu carro não é pequeno, eu tenho um sedã, um carro de 4 portas, grande, mas eu já considero meu carro que não precisaria, né? Então acho que existe aí uma possibilidade no futuro a gente caminhar para carros compartilhados e pequenos e elétricos. E isso vai fazer com que também o valor desses bens sejam menores, consequentemente o mercado de seguradoras, nesse aspecto, de veículos, por exemplo, ele vai encolher. Você tem uma quantidade talvez menor de carro, porque eles são compartilhados,
Você tem carros mais baratos, porque eles são menos complexos, veículos elétricos são menos complexos do que os carros a gasolina, né? Distribuição, câmbio, óleo, né? Radiador e tudo mais. O carro elétrico, basicamente, é um sistema de controle, conjunto de baterias e um motor elétrico. Ponto. Basicamente é isso que você tem no carro elétrico. E essas três coisas, no caso de um sinistro, normalmente são coisas que são bem reaproveitáveis, né? As baterias normalmente dá para aproveitar e tudo mais, né? Então são veículos mais baratos, também vão fazer com que o mercado, talvez de seguradoras, diminua. As seguradoras vão precisar procurar novos produtos, novos mercados, né? Você também tem a questão da menor mobilidade das pessoas, se elas estão trabalhando mais online, elas se acidentam menos, então menos na rua, pelo menos. E aí você também tem. Então eu acho que deve talvez haver um encolhimento no mercado de seguradoras, né? O que você acha? Então, tem um fator adicional. Tem muitos jovens que não querem saber de ter carro. Eu tenho um filho Sim. de 21 anos que ele não quer nem tirar carteira. Ele quer usar o carro que ele puder pagar, ele quer usar o Uber, o que for. Essa seguradora que eu falei para vocês, que ela é uma grande seguradora ligada a veículos, ela está investindo num outro ramo de seguro, por exemplo, que é o seguro de pet. Você tem um cachorro em casa, um gato em casa, é muito Isso. caro você levar no veterinário. Esse negócio é 0,9%, é muito pequeno ainda, tem um espaço enorme para crescer no Brasil. Então, sempre quando tem um problema, tem do lado uma oportunidade. Então, essa empresa é uma empresa que comprou agora, recentemente, esse ano, uma empresa que já tinha, uma empresa dedicada a seguros para animais, seguro de veterinário, essas Saúde. coisas. Essa empresa grande comprou de Funeral, saúde né? para... Seguro funeral para animais, né? Sim, também. Então, essa empresa, ela comprou essa outra ligada a animais, porque você tem que diversificar, você tem que ter visão à frente, né? Claro. Então, eu acho que o ramo de seguros vai sofrer uma reconfiguração importante. Mas isso é ao longo do tempo. E tem também a questão no Brasil, por exemplo, com a lei seca nas grandes cidades. A gente tem lei seca nas grandes cidades, muitas pessoas deixaram de sair de noite de carro próprio e passaram a usar aplicativos, carros de aplicativo. Claro. Então, eu acho que tem muita mudança pela frente e muitas oportunidades também. Essa questão, muitas pessoas que estão deixando de ter filho para ter animal, para ter cachorro, para ter gato, essas pessoas gastam muito dinheiro, é um gasto enorme com esses bichos. Então, tem espaço para crescer aí. Tá bom, Marcelo, vamos encerrando aqui, porque senão não se encerra, né? Se a gente não parar, né? A quantidade que você. Cada frase que você fala, eu já penso em outra aqui, né? Que a gente poderia ampliar nisso. Então é isso aí. Acho que já deu para dar uma boa ideia para os nossos amigos aí de como é que as coisas vão caminhar, né? Vamos ver se esses nossos exercícios de futurologia se confirmarão ou não, né? Talvez daqui 10 anos, né, se a gente esteja vendo esse vídeo e a gente fala, olha só que bobagem que eu falei, né? Ou então, olha onde eu acertei aqui, né? Bom, eu com certeza errei muito mais, né? Mas é isso aí. Marcelo, queria te agradecer novamente, tá bom? Foi um prazer poder compartilhar esses momentos aqui contigo, tá certo? Trocar conhecimentos contigo, é sempre bom, né? É sempre gostoso poder bater papo com pessoas inteligentes, aí, com boas ideias, bem informadas, então agradeço. A sugestão desses itens, eu declaro aqui, foi do próprio professor Marcelo, né? Ele passou isso para mim aqui e falou, olha, tem esses itens aí que são interessantes para nós conversarmos, né? E aí nós estávamos pensando na pauta desse bate-papo, e aí eu lembrei dessa sugestão dele, falei, pô, Marcelo, você tinha sugerido isso e tá ótimo, vamos fazer assim mesmo, que tá pronto, né? Já tá pronto o programa aqui. E aí ele prontamente aceitou. Então, obrigado, Marcelo, novamente, tá certo? Já está feito o convite aqui para nós continuarmos, né? Quem sabe a semana que vem a gente marca fazer mais 5, a gente acaba chegando nos 17 aí, fechando os 17 itens aí, desses insights aí. Tá bom, meu querido? Obrigado por ter participado aí. Eu que agradeço, Robson. É sempre bom conversar com você. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Continuem, deixem seu like, se inscrevam e vejam os outros vídeos do site. Um grande abraço, fiquem bem.